Graça e paz, tudo bem? Bom dia, esse vídeo aqui é para os alunos do ITS. Nós estamos com um projeto de criar vários vídeos para que os alunos tenham informações privilegiadas de assuntos que já fazem parte do campo acadêmico, bíblico, só que às vezes é bem restringido ao público. Então eu quero dispor para vocês esse material, que é um material importantíssimo de um assunto chamado intertextualidade. Esse termo intertextualidade, ele é conhecido a partir de duas vozes no campo da linguística. Uma dessas vozes é a voz de Bakhtin. O russo Bakhtin, ele discorre sobre a questão da linguística e fala sobre a questão da interpretação como textos dialogismos. O que seria o dialogismo? O dialogismo seria o texto que tem vozes, o texto tem comunicações, o texto não nasce apenas do autor. O autor, juntamente com quem lê, está partindo do ponto onde vive. Então, quando você escreve, você não escreve só o que você obtém da sua própria mente, mas resultado do grupo que você vive, e esse grupo te passa cultura, te passa informações éticas e morais, e por essa razão você acaba escrevendo. Não só isso, mas os nossos textos se parecem com outros textos. E Bakhtin trabalha isso muito interessante. E você depois tem uma pessoa que é importantíssima na área da interpretação e da intertextualidade, que é a Júlia Kristeva. A Júlia Kristeva é uma personagem que surge aí por volta de 1941. Ela fez a grande contribuição. Alguns especialistas dizem que ela pegou o que Bakhtin fez e deu um up, né? Ela melhorou muito o que Bakhtin tinha dito, ela acrescentou, fortaleceu a linha de pensamento do método bakhtiniano. O Bakhtin tem um ponto importante para nós que lemos e gostamos de interpretar a Bíblia ou textos, que é o ato de trabalhar com uma ideia de um texto dentro do seu ambiente histórico, literário, que é quando você observa um texto, como você pega o texto de João capítulo 2, Jesus está chegando em uma boda e a sua mãe diz assim que o vinho acabou. Essa expressão parece ser uma expressão muito simples, mas se lermos a partir de um método um pouco mais individualizado do termo, você vai perceber que você estava querendo dizer naquela época, como dizemos hoje, o bolo acabou do aniversário. Quando alguém diz para você que o bolo acabou, é sinal que acabou o aniversário. Quando alguém diz assim, o bolo acabou do casamento, é sinal que você não tem mais casamento para participar, porque já acabou o casamento. Então, o vinho tendo acabado, dentro dessa análise do discurso, a mãe de Jesus estava querendo dizer para ele: meu filho, você veio agora, mas já acabou a festa, porque o vinho acabou. Observe que na análise do discurso você tem a Júlia Kristeva e ela vai nos passar algumas informações importantes. Os livros dela, vale muito a pena você observar. Ela é uma búlgara, então logo, ela está escrevendo também em outros idiomas, como o inglês. Tem livros importantes em língua inglesa sobre a questão da análise do discurso em Júlia Kristeva. Há uma frase que eu quero compartilhar com vocês, que é a frase: todo o texto é construído como um mosaico de citações. Por que o mosaico? Lembra da escola, da quinta série, quando a professora de artes passava você fazer um recorte de revistas e recorte de jornais e montar uma imagem a partir de vários pedacinhos de jornais, revistas e livros para que você montasse o que chamamos de mosaico. Essa é a ideia que ela está dizendo o texto. O texto nada mais é do que um pedaço de cortes. Você cortou um pouco de uma tradição oral, cortou um pedaço de uma tradição escrita e você junta esse texto. Então, é como se nós fôssemos falar de forma assim bem, não vou dizer leviana, mas de forma bem simplista, como se fosse o monstro do Frankenstein, que é um pedaço de um monte de coisa e é o resultado do texto. Isso é importante perceber que nenhum de nós conseguimos produzir nada sozinhos. Dependemos do outro, dependemos da cultura, dependemos da informação que advém a partir do outro. E nessa frase ela diz assim, ó, todo texto é a absorção e a transformação de outro texto. Então, quando você vê o Novo Testamento lendo o Antigo Testamento, ele não está criando nada sozinho. Ele está pegando coisas que já tem e está relendo. Observe que quando nós falamos de religião, hora ou outra você vai ver um fenômeno na religião que está ou na religião de matriz africana, ou na religião de origem oriental, você vai perceber que tem coisas dessas no cristianismo. E por que tem com o cristianismo? O cristianismo está copiando? Está plagiando? Não, não é plágio. O que nós temos aqui são interações.
Então, essas interações que compõem o saber humano, compõem a ideia da informação humana a partir do conhecimento experimental e do conhecimento visual. Isso é importante a gente perceber, porque o homem, por natureza, deseja saber, como já dizia Aristóteles no texto chamado Metafísica. Os gregos, a ideia dos gregos é que a realização vem por meio do conhecimento, vem por meio da informação. Já nós, hoje, pensamos de forma diferente, que a informação não necessariamente é o meio de realização. Os medievais pensavam que a realização das coisas está por meio do chegar a Deus ou estar próximo de Deus. O homem moderno, já diferente disso, pensa que a realização está por meio da ciência e por meio de maneiras nas quais conseguimos verificar e comprovar. Mas observe que o assunto nosso é outro assunto, então quero trabalhar com vocês intertextualidade no Novo Testamento com base no Antigo Testamento. Observem, ainda na fala dela, dizendo: todo texto se constrói como um mosaico de citações, todo texto é um tecido de formas anônimas. Então, independente se você às vezes não lembra de onde você tirou aquela informação é resultado de uma outra pessoa ou de um outro saber. Outra coisa que é importante a gente reparar nisso é que quando você começa a estudar, mesmo que você não saiba quem é o autor, mas você é influenciado por alguém, seja em uma fala que é formal, ou seja, numa fala informal. Seja em um ditado aprendido pela avó, aprendido pelo avô, aprendido pela mãe, pela tia, por alguém que você conhece, ou seja, você aprendendo de forma formal, gramatical e por aí vai. Dito isso, vamos olhar o texto de Mateus, capítulo 1, versículo 19, a partir de uma fonte do Novo Testamento, para nós observarmos a intertextualidade, isto é, um texto comunicando com outro texto, o texto pegando um recorte de outro texto. Diz assim o texto, a partir do versículo 18: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Estando Maria, sua mãe desposada de José, antes de coabitarem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. É importante essa análise aqui, antes de coabitarem, o autor faz questão de colocar isso para não dar margem à ideia que Maria gerou através de um resultado de relação sexual com José. Então, para que isso fique bem claro, o texto diz que ela recebeu esse fruto a partir do Espírito Santo, tá bom? E olha, observem, mas José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo difamá-la, publicamente resolveu deixá-la secretamente. Isto é, ele colocou na sua cabeça que ele estava sendo possivelmente traído, tá? Porque não faz sentido nenhum o homem chegar em casa e a mulher tá grávida. Não faz sentido nenhum. Aí há um detalhe. Como é que ele sabe que ela está grávida? Se você olhar em textos que nós chamamos de literatura cristã após o segundo século, você vai ter um texto que nós vamos trabalhar ele, que é chamado de Proto-Evangelho de Tiago, e nesse Proto-Evangelho de Tiago, ele estava trabalhando e ele teve que trabalhar fazendo outras atividades, e por essa razão, quando ele volta dos seus trabalhos, que era como carpinteiro, ele depara e a sua mulher já está grávida. E ele toma um susto. Logicamente, isso não está no texto bíblico, isso faz parte da literatura cristã a partir do segundo século. Mas isso é importante para você perceber a interação cultural e a interação traditiva a partir de fontes extrabíblicas. Para quem pesquisa apenas a partir do texto bíblico, isso pode não ser relevante, mas para quem pesquisa de forma histórica, isso é muito relevante para perceber como as comunidades querem defender e explicar lacunas que existem no texto. Observem outra informação aqui, ainda no texto do capítulo 1 do livro de Mateus. Ele queria sair, mas por que ele queria sair de forma a se esconder, de forma secretamente? Porque ele não queria difamá-la. Porque ele deveria fazer parte de um movimento aqui importantíssimo, que era mostrar se essa menina tinha cometido algum tipo de adultério, tinha cometido algum tipo de fornicação. Observe, enquanto ele ponderava essas coisas, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Esse é o texto que nós temos. Agora vamos olhar a possibilidade de um texto de onde é que o José está tirando essa ideia. Deuteronômio 22, 20. O pai da jovem deverá dizer aos anciãos da cidade: eu dei minha filha por esposa a este homem, mas ele a rejeitou. Isto é, o rapaz chega para casar com a moça, na hora do casamento, ele vai se deitar, depois do casamento ele vai se deitar. Quando ele vai se deitar, ele percebe que essa moça, ela não
liberou sangue, não teve o rompimento do ímen. Então, ele voltava para o pai e falava assim, ó, ô sogro, tem um problema, sua filha não é virgem. Você me passou como virgem, mas ela não é virgem. Olha o que acontecia, preste muita atenção. O pai da jovem deverá dizer aos anciãos da cidade, eu dei a minha filha por esposa a este homem, mas ele rejeitou. Ele levantou acusações contra ela, dizendo, descobri que a sua filha não era virgem, mas aqui está a prova da virgindade da minha filha. Qual é a prova da virgindade? A menina, ela tinha que, no primeiro dia da relação sexual com esse rapaz, ela deveria ficar com lençol branco. Isso aqui, isso aí é texto do Antigo Testamento. Ela ficava com lençol branco e na hora que ele ia ter a relação sexual com ela, se não soltasse sangue, se não saísse sangue no lençol branco, então daria um problemaço, porque mostraria que ela não é virgem. Gente, isso aqui, imagina o tanto de pessoas que foram injustiçadas por causa desse assunto. Porque observe que você já tem no Talmud judaico, textos do quarto e quinto século, depois de Cristo, em que há discussões rabínicas, em que meninas, quinto século antes de Cristo, nós já sabemos isso hoje, mas no quinto século antes de Cristo já estão discutindo, porque tem meninas que não liberam sangue na hora que o ímen é rompido. Acaba não acontecendo isso, porque algumas moças não têm esse problema, não têm essa dificuldade. Então, devido a esse fato, algumas pessoas eram injustiçadas, porque quando o rapaz ia se relacionar com ela e não soltasse sangue no lençol, diria para aquela família que essa menina já se deitou com alguém. Observe essa informação. Mas aqui está a prova da virgindade da minha filha. Então o lençol deverá ser estendido diante dos anciãos da cidade. Os anciãos da cidade deverão então prender o homem e castigá-lo. Olha só, eles multarão em 100 ciclos de prata, valor que será entregue ao pai da jovem, porque ele levantou uma calúnia contra a menina. Ele difama o nome da menina e difama o pai dela, que é pior ainda. Porque o problema aqui não é a garota, o problema aqui é difamar o nome do pai. Para você ver como a sociedade ela não é machista, porque se falarmos que a sociedade é machista, estamos cometendo o que chamam de anacronismo. Não tem o conceito de machista, feminista, não existe esse conceito aqui. Mas o que você percebe no texto é que sempre a honra será dos homens e a honra da mulher está sujeita à honra do homem. Perceba outra informação. Porque o homem difamou uma virgem de Israel. Ela continuará sendo sua esposa. Isto é, ele vai ter que casar com ela. E aqui você tem uma coisa interessante. Esse homem não pode divorciar dessa menina mais. Por mais que ela fizer alguma coisa, ele não pode divorciar dela mais, porque agora ele já caiu na malha fina de ter difamado. E uma vez que uma pessoa é difamada, o homem não podia separar dessa moça mais. Engraçado que ela tem que continuar casada com ele, mas observem, tem que continuar casar com ele, ele pagou 100 ciclos e a vida continua. O problema ficou para ela e não para o rapaz. Vamos continuar. Então os homens da cidade levarão o jovem à porta da casa de seu pai e apedrejarão. Olha só, olha só, olha só. Eu pulei aqui o versículo. No versículo 20. Mas, se a acusação for verdadeira e não encontrar prova da virgindade da jovem, então os homens da cidade levarão a jovem à porta da casa de seu pai e apedrejarão até a morte. Caso a menina não tenha como provar, e o pai dela não tem como provar que ela não era virgem, sabe o que acontece? Leva para fora da cidade e apedrejam ela. Olha para você ver a mentalidade. Então, o que é que José está fazendo? José está se resguardando de ser considerado alguém que recebeu um chifre de Maria, essa é a verdade, e segundo, ele está se resguardando de outra coisa, dela ser apedrejada, porque vai que ela fez mesmo. E se ela fez, ela vai ser apedrejada. Mas observe que há uma informação importante, que olha só, pois ela cometeu uma vergonha em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai, dessa forma eliminarás o mal do meio de ti. Então ela, porque não tem como provar, ela é um mal, tem que ser apedrejada. Mas ele, difamando, só paga 100 ali talentos ali para a família. Isso é importante, né? 100 ciclos, na verdade. Observe outra informação, quando a gente pega aqui, ó, vou pegar um outro texto para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Vou pegar um outro texto. Aqui, ó, Números capítulo 5. Números capítulo 5. E também as coisas sagradas de cada um. Vamos olhar o versículo 11. Aqui, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculta aos olhos de seu marido, observem,
e ela tiver ocultado, e havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes, olha que coisa bonita, versículo 14, deixa eu abrir aqui em hebraico para vocês verem aqui, ó. Vamos pegar aqui em hebraico, versículo 14, aqui, ó. Ruach kenear, ruach kenear. Aqui pode ser vento, né? Vento de ciúmes. Ele é tomado pelos ciúmes, ele é tomado. E essa palavra ciúmes é a mesma palavra que é utilizada para zelo. E Deus é zeloso, é a mesma palavra que aparece essa aqui, ó. Ciumento, zeloso. Então, se um vento de ciúme bate nele, o que é um vento de ciúme? Se ele começa a pensar assim, será que essa mulher me traiu? Será que essa mulher fez alguma coisa contra mim? O que esse homem deve fazer? Olha só, preste atenção. Então esse homem trará sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará sua oferta por ela, uma décima de éfa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso. Porquanto é oferta de manjares, de ciúme, oferta memorativa que traz a iniquidade à memória. A ideia, ó, uma oferta que traz à memória o seu pecado. Observe isso. Então, fazendo só um trocadilho aqui, tem gente que está levando oferta e, na verdade, a oferta é só para revelar o pecado dele. O sacerdote a fará chegar e colocará perante o Senhor. O sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Olha a ideia de água benta aí na Bíblia, em Números capítulo 5, versículo de número 17. Olha só, ele vai pegar uma água santa num vaso de barro, também tomará o pó que houver no chão do tabernáculo e deitará na água. Olhe para você ver. O cara pega uma água, que ele diz que é santa, coloca lá o pó do tabernáculo, isso é poeira, areia que tem ali, mistura. A moça, se ela beber e ela vomitar, se ela beber e gerar inchaço na sua barriga, inchaço nas suas pernas, então ela pecou. Ela pecou. E o que acontece com essa moça? Ela vai morrer. Então, observe, você está pegando, porque a ideia é que tudo é sacralizado. A água é sacralizada, o chão tem que ser do tabernáculo, não pode ser de fora, porque é sacralizado. E se o que vem do tabernáculo, o que vem de Deus, vai revelar o que você tem escondido por dentro e vai gerar inchaço. Então, há um crescimento na barriga, mas é inchaço de quem está em pecado. Há um crescimento em alguma parte do corpo, mas isso é sinal que a pessoa está em pecado. Observe isso aqui, gente. Se você analisar e querer tirar aplicação para a sua vida espiritual, você pode conseguir pegar esse texto e fazer recortes maravilhosos. Mas se você observar o texto na sua linguagem mais pura, no sentido exegético do termo, olha o nível do que está acontecendo. Mistura-se uma água com areia, mistura-se uma água com sujeira que tem lá no ambiente, né? Porque não tem como você dizer que a terra não tem a suja, né? Então, mistura-se essa água, se der algum tipo de infecção, algum tipo de coisa na moça, ela pecou. Mas vamos continuar. É isso que deveria acontecer com quem? Com Maria. Mas o texto bíblico não diz isso. Já que o texto bíblico não diz isso, onde é que nós temos essa informação? Essa informação você tem no proto-evangelho de Tiago. Fizeram isso com Maria, só que ela, segundo o proto-evangelho de Tiago, não tinha nenhum pecado. Eu aconselho vocês, tem o texto você vai ter lá em PDF, no Google aí para você baixar, para você olhar. Não é um texto crítico, porque o texto crítico, eu até coloquei aqui a referência aqui embaixo, ó, o texto crítico desse assunto, você consegue nos erros, né? Nos erros, que é um texto que vai ter de uma coluna em grego, outra coluna em inglês. Embaixo você vai ter o aparato crítico mostrando as referências teóricas daquele termo e mostrando que há uma adaptação do texto do proto-evangelho de Tiago. Mas não precisa não. A primeiro momento, o que precisa é você conhecer. Faça uma leitura aí desses capítulos importantíssimos que você vai conhecer muita coisa essencial de como a comunidade cristã pensava, de como a comunidade gnóstica pensava sobre Jesus e sobre Maria. É um texto que é utilizado para também fazer uma defesa da mariolatria, mostrando que a Maria é uma moça, sempre foi uma moça diferente, distinta, e inclusive a mãe da Maria, ela nem poderia ter filho. Teve filho porque o anjo do Senhor falou que ela conceberia alguém que seria especial, que marcaria gerações. Mas voltando ao texto, para a gente fechar essa ideia da intertextualidade. Observe que no proto-evangelho de Tiago, nós temos aqui, ó, José ficou profundamente angustiado e se afastou de Maria. Refletindo sobre o que deveria fazer, disse consigo: se eu ocultar o suposto pecado dela, estarei transgredindo a lei do Senhor. Por quê? Se o marido pensou, se chegou esse vento de ciúmes sobre a cabeça dele, esse pensamento de ciúme na cabeça dele, o que ele deve fazer? Ele deve correr ao sacerdote e avisar o sacerdote. Se ele não fizer, ele está transgredindo a lei. Olha isso aqui, gente.
Mas se eu expuser publicamente do povo de Israel, o que vai acontecer? Eles vão matar a apedrejada. Então José está entre a cruz e a espada. Eu vou obedecer a moral e a nossa ética, eu vou obedecer a questão do sentimento que eu tenho por essa moça. O que eu faço agora? Por essa razão, que ele vai ter que ter um sonho segundo Mateus. E também no texto do proto-evangelho ele tem um sonho também do anjo do Senhor aparecendo e falando a ele. Mas observe o que o proto-evangelho fala, porque ele não quer desvencilhar da Maria. Olha isso aqui. Temo que aquilo que ela carrega possa ser de um anjo. Eita nós! Que coisa interessante. Temo que aquilo que ela carrega possa ser de um anjo. Isto é, faz parte do imaginário já no segundo século, não só já no segundo século, mas no segundo século, da ideia de pessoas que têm filhos de divindade, gente. Assim como você tem em Gênesis capítulo número 6, no texto de Enoque capítulo 6, 7 e até o capítulo 9, assim como você tem em textos gregos e romanos de pessoas tendo filhos de divindades, você tem aqui no proto-evangelho. Faz parte do pensamento do mundo antigo a ideia de pessoas ter filhos divinizados, filhos que são semideuses. Então, o texto está registrando isso. E não é para você pensar diferente, porque se Jesus, observe, ele é filho de Maria, a Maria concebe a criança, e também é gerado pelo Espírito Santo, ele é do Espírito Santo, é uma semente do Espírito Santo, então você tem um ser divino aqui. Tanto é que João, quando escreve o Evangelho, ele vai falar de Jesus como Deus, que é a maior preocupação joanina. Observe. Então, há uma preocupação, segundo o texto gnóstico, o texto de proto-evangelho, que é um texto aí que data a partir do segundo século depois de Cristo, dizendo que há uma preocupação em José, pensando, essa criança pode ser fruto de uma relação de um anjo. Por quê? Já que a menina não peca, é uma menina séria, sempre foi uma pessoa perfeita, então eu imagino que ela não tenha feito isso se ela está falando que não fez. E eu acabaria sendo responsável por condenar sangue inocente à morte. Que sangue inocente à morte é esse? É o da Maria apenas ou o do fruto? Então, melhor do que perder a moça, uma jovem, e perder ela com uma criança que é especial, vamos ver o que eu faço. Observe o texto. Ao cair da noite, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: Não temas receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e tu porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. José acordou do seu sonho glorificando a Deus de Israel pela graça recebida e permaneceu ao lado de Maria. Observe que nós temos um diálogo aqui. Isso é o que nós chamamos de intertextualidade. Você tem o texto do Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 22, verso 20. Você tem um texto de Mateus, capítulo 1, do verso 18 abaixo, e você tem o texto do proto-evangelho. Você está vendo que há textos correlacionados, há textos que têm uma inserção, há um mosaico de texto. Você pega um, pega o outro e você junta. Então, o texto não é produzido apenas por uma caneta de alguém que nunca pensou aquilo, não tem nem ideia do que está escrevendo. Não é isso que está acontecendo. O texto faz parte da sua cultura, o texto faz parte do seu mundo em que vive. Tenha um ótimo dia, Deus abençoe você.